Fazer base. Ah, tão famosa e famigerada arte de fazer base. A sensação de botar a bunda numa cadeira e desenhar no celular ou numa folha de papel e inventar qual seja a atrocidade que você esteja pensando no momento. Lâminas gigantes, impactos de borracha, mecanismos de vão pra lá e pra cá. Isso até sua felicidade de ir por água abaixo porque você não pode tirar esse bicho de 7 cabeças do papel. E é sobre essa situação que eu quero discutir uma resenha com vocês aqui. Eu só queria também dizer que eu tô às vezes fazendo umas lives na tal daquela roxinha, tá ligado? Aquela tal roxinha começa com T, então. E eu vou estar fazendo mais aplicação de jogos, ou então do Monster Hunter mesmo, que nem na descrição, né? Talvez eu vá estar jogando outros jogos, tipo Sonic também, mas todo o assunto é bem-vindo na hora de querer conversar comigo lá, seja Beyblade, seja Monster Hunter, seja qualquer coisa. E as lives vão estar sendo majoritariamente nas terças, quintas e sextas, então fiquem de olho nesses dias aí. Como eu comentei anteriormente, é legal toda aquela sensação de criar um personagem, fazer o bem e outras questões e mais, pra deixar tudo bem bonitinho, bem especial. Mas às vezes, dependendo da geração, é um pouquinho complicado de fazer o seu bem próprio. E sim, eu tô me especificando sobre Beyblade X e a complexidade que é tentar fazer um bem próprio no meio dessa parada. Mas quando eu digo de fazer bem próprio, eu não tô me referindo necessariamente a fazer bays com Durepox, como o Dumblader, por exemplo, que por sinal faz muito bem. E também não me refiro somente a essa questão de bays desenhados também, como há vários artistas no Instagram ou Twitter que eu acompanho. Mas também já logo digo que vou entrar nessa área de desenho do bay também. Mas enfim, tô falando quando a gente quer fazer um bay que consiga bater de frente / duelar com bays já existentes, como Leon Claw, Drum Sword, etc. Como eu já comentei há várias vezes, há um bom tempo também por sinal, é complicado fazer um BX caseiro pra ficar batendo com os outros, por causa que os outros batem com metal, né, os original e os outros fakezão. Então é complicado tentar fazer a Durepox bater de frente. O jeito é fazer utilizando o reaproveitamento com outro BX fake. O problema é que quando a gente quer também modificar demais a estrutura do metal do fake, ele pode ter quebras bem mais facilmente do que eles já teriam por serem fakes. Ou seja, eles nem vão durar nada. E é nessa questão, esse X da questão que eu tô querendo comentar. Porque o máximo que daria pra fazer seria preencher alguns buracos ou então outras questões, mudar um pouco a estrutura, só adicionando coisa e não retirando. Porque qualquer alteraçãozinha pode ferrar com o bay totalmente. E depende muito de qual tipo de bay você vai estar querendo fazer também, porque complica. Bays que tem um design muito mais elaborado, infelizmente acabam por ser difíceis de reproduzir. Não é que eu não goste ou que eu não possa fazer bays assim inteiramente de Durepox, muito pelo contrário, eu consigo fazer. Tá aí um exemplo disso, eu literalmente fiz um CX com esses Durepox. Mas infelizmente esse CX não vai ter o mesmo questão de balanceamento e peso que um base CX original ou até mesmo fake teria. Acaba que a gente vai ter que ficar muito nesse espectro de modificar pouca estrutura, ou então nem modificar ela, e só tacar Durepox para fechar alguns pontos e outras questões. Isso no caso se você quiser fazer um base que bata de frente com outros bases normais, tá ligado? Mas isso é um problema? Não! É aí que eu tô querendo chegar. Não é um problema fazer um base que só é modificado o adesivinho do centro. Claro, exemplo disso é o meu Okumura Drum, que eu fiz o trabalho de pegar um chip de Drum Buster e tacar no Drum Sword com alguns adesivos e ficou lindo, maravilhoso. O meu estoque com ele seria o Drum Sword 360 Gear Flat e tal. É um Drum Sword ainda assim? É um Drum Sword, mas é o meu Drum Sword. É a minha customização e o meu estilo de luta com o meu Drum Sword. E isso vale para aqueles bays próprios, como por exemplo um Levianite da vida, ou um Nosferatu Dagger, Dranoid, ou então, sei lá, o Juninho que tem o Bay, que é o Incêndio Inferno ou coisa assim do tipo. É só colar o adesivo ali no centro. Parece uma maneira preguiçosa, mas quando você parar pra pensar que o cara se deu o trabalho, pensar um design, pensar no desenho, se deu esforço de colocar ali dentro, desmontar o bicho, ou até mesmo se for original, é mais difícil ainda de colocar ali. Às vezes colocando até um metal coat, só pra ele ficar no estilinho que ele gostaria de lutar. Pô, pensa no esforço, velho. Porque, infelizmente, metal não é que nem Durepox, ele não é maleável facilmente. Mas, pelo menos, tem essa alternativa de deixar os bays mais com sua cara, seja com adesivos, pintura e seja lá quais outras coisas forem. E, mano, dá pra fazer uns bichos bonitos, sim, só customizando as pecinhas em questão de pintura e tudo mais. Olha o bay do Cypress, por exemplo, esse Phoenix Wing dourado. Ou então do DR Blader, que é esse Wizard Rod Krakenzão cabuloso, mano. Mas se eu for fazer um desenho de um BX, quer dizer que eu tenho que ficar me contendo? Não mesmo, meu amigo, já que é nos desenhos que a gente pode soltar a imaginação. Pra isso eu vou usar de exemplo dois amiguinhos meus, Raydal e Arquive... Com licença. Pronto, agora sim.
Assim como todo bait que se preze, eu tive que fazer tentativa e erro, pensar em formato e outras questões mais. Bom, demorou, foi complicadinho, foi chato o tip de um, foi complicado os impactos de outro, mas deu certo. Começando pelo um dos meus queridinhos atualmente, o Raidal Apex 3.0, e sim, essa é a versão 3.0, é um camarada bem gente fina, e eu não tô falando da personalidade, já que ele é um bait de ataque de barragem, ou seja, esses serrilhados aí não são uppers e sim feitos pra bater sequencialmente, que nem um Drandaggr. O que rola aqui é que o Raidal tem uma mecânica que potencializa sua aerodinâmica e seus ataques em barragem, além de sua Assist Blade que ainda vou produzir, que é isso daqui, ele abre, tipo um Shadow Orichalcum. O plástico abre e ele fica mais aerodinâmico. Não só isso, como a boca ali do bicho fica aberta e também tem o interior ali em azul claro e é muito da hora. Luan que me deu essa ideia do interior em azul, por sinal. Daí nós vamos ter o Orc-Veld. Esse aqui já é bem mais viajado. Cola aqui com o pai que eu vou te explicar. Ele tem basicamente ataques de borracha também, igual o Impact Drake. Ele tem umas lapadinhas de borracha seca. Ele tem 3 impactos, é bem pesadinho até, por sinal. E a parte superior dele é feita de borracha ali no chipzinho dele, para não desprender fácil. No caso, na parte de cima, né? Ela gera um atrito ali para não desprender tão fácil. Mas enfim. O Orc-Veld, as lâminas dele, as ali de trás, aquela borracha meio azulada, meio branca, ela é possível ser despertada. O que acontece é que quando essa borracha é retirada, tem aquelas coisinhas vermelhas ali atrás, elas começam a bater nos adversários. Só que aquelas coisinhas vermelhas são isso daí. São lâminas vermelhas de dragão. Isso é baseado na mecânica do próprio monstro no jogo, e eu não vou explicar. Mas sim, são lâminas, sim, são de metal, e sim, vão arrancar 1 ou 2 dedos de quem encostar nessa bodega. Mas rapaz, se você tivesse os material e conseguisse modificar os BX totalmente, será que dava pra fazer um trem desse? Pior que dá, meu amigo, pior que dá. E antes que alguns curiosos também perguntem, talvez eles vão estar assim no mangá, mas em questão de vida real, sim, eu quero fazer muito esses dois na vida real. Talvez não totalmente com a questão da mecânica do Raidal abrir, talvez não totalmente com a mecânica de despertar aquelas lâminas vermelhas do Orc-Veld, mas eu vou fazer isso na vida real ainda assim. Porque apesar de todas as paradas que eles possuem, na base e concepção, o Raidal é literalmente um Wizard Ark, enquanto o Orc-Veld é literalmente o Drumbrave. Então sim, eles possuem umas bases boas para serem feitos. E esses dois são duas provas vivas de que dá para fazer alguma coisa bem bacana, mesmo utilizando como base outros 2 baits já existentes. Até porque eles só são base, eles não vão ficar iguais. E mesmo quando eu pegar o Drumbrave Fake, eu muito provavelmente vou conseguir fazer ele ficar um tanto único o suficiente para se destacar entre Orc-Veld e Drumbrave. E mano, pra quem não sabe, o Wizard Ark ele é desequilibrado. Ou seja, cara, vai ser excelente fazer bait de ataque com essa porcaria, velho. Esse vídeo também é um pouco de desabafo, porque é complicado tentar fazer uns bait que não é literalmente um Night Lance com um chip de outro bicho por cima. Ou então um Cobalt Drake que não é o chip de outro bicho por cima. É complicado, infelizmente é complicado. Ninguém que me assiste, ou até mesmo eu, sou uma empresa de milhões que tá cheia da grana pra poder ficar investindo em formato diferente. Acaba que a parada é fazer mais ou menos que nem a Hasbro faz os, entre aspas, semi-aspas, exclusivos dela. Mudar um pouquinho a carcaça ali do metal, só tacando um pouquinho de Drepox, ou então tacando interna pra deixar mais pesado, ou então deixando mais grossa a camada de ferro, colocando a Drepox interna, que não fiz o meu Cobalt Drake, ou então, sei lá, só botando um adesivo na parte do plástico pra dizer que é outro tipo de plástico e não mesmo plástico de Hellscythe, porque senão eu teria que ficar investindo toda hora em bait original, com liga de zinco porque é mais resistente, pra ficar modificando, e eu não sou rico, não tô aqui num país muito bom pra poder fazer esse tipo de coisa, tá ligado? O jeito é se virar com o que tem, mas pelo menos nos burst ainda dá pra fazer uns caseiros maneiros. E por falar em burst, digamos que a HML tá tendo um camarada novo e o Rakenarot tá ganhando umas gears aí. Mas esse é assunto por outra hora. Obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui, ouviu esse pequeno desabafo e também esse pequeno conselho. Não se limite pra fazer um bem legal, mas tá tudo bem se ele não puder ter todas as mecânicas na vida real. No fim das contas é tudo sobre conseguir fazer o bicho girar. Se girou, deu bom. Mas é isso, galera. Vou ficando por aqui e até mais.